Continuando o vídeo anterior, agora nós vamos descobrir como uma forma mais rápida de fazer o nosso encaixe da nossa saia básica. Esse aqui é o encaixe que foi feito no vídeo anterior, encaixe manual. Ele ainda nem está 100% finalizado, porque o que eu quero mostrar para vocês é essa diferença de consumo aqui que nós vamos estar ganhando ao fazer o encaixe manual. Então, por exemplo, aqui, ó, no rendimento consumo, eu estou gastando 55 centímetros e 56 milímetros, fazendo o meu encaixe manual por tamanho. Então, agora que a gente vai fazer o encaixe automático, nós vamos ver a diferença de consumo, a diferença de medidas que nós vamos ter em termos de economia com o nosso encaixe de forma automática. Então, nós vamos clicar aqui na paleta encaixe e vai aparecer o encaixe automático padrão e vai aparecer essa janelinha aqui para a gente colocar o tempo que a gente vai levar para gastar, que a gente vai ficar esperando esse encaixe fazer sozinho. O meu sistema, ele não é uma versão full, não é uma versão completa, então por isso ele só abre essa caixinha aqui. Dependendo da versão do sistema que vocês tiverem, ele vai abrir uma caixinha maior com várias outras opções de manter peças encaixadas e outros tempos e também outras opções para estar cada vez mais automatizando de forma melhor, mais rápido o nosso encaixe. Mas no meu sistema eu não tenho essas opções. Então vou botar aqui que eu vou aguardar no máximo 5 minutos para começar a fazer o meu encaixe e ele vai começar a fazer sozinho. Então, nessa janelinha aqui, eu vou acompanhar o progresso do meu encaixe. Aqui nessa primeira janelinha vai aparecer o nome do meu arquivo, por enquanto eu não tenho nomes, porque eu não salvei o meu arquivo ainda. O tecido 1, que eu só tenho um tecido nessa saia, então se eu tivesse 2, ele estaria aqui, ó, 1 de 2. E aqui o tempo, ele vai colocando o progresso. Eu já gastei 30 segundos dos meus 5 minutos para pensar nesse encaixe. Então, eu quero que vocês também olhem aqui embaixo o aproveitamento que a gente já está ganhando nesses primeiros 40 segundos de encaixe. Aqui eu tinha 55 centímetros por pacote, aqui eu já tenho 53, ou seja, a cada peça eu já estou economizando 3 centímetros do meu encaixe. Normalmente, nas confecções, existe uma pessoa só para fazer encaixe manual, porque essa pessoa ela vai pensar uma forma melhor de encaixar os nossos moldes para facilitar o trabalho do cortador, porque às vezes o sistema aqui ele não vai facilitar o trabalho do cortador, ele vai apenas economizar o máximo de tecido possível. Então, dependendo do tipo de produto que você estiver cortando, vale mais a pena fazer um encaixe manual, que gaste um pouquinho mais, mas que facilite o trabalho do cortador, ou em algumas vezes até fica melhor do que o sistema, mas dependendo do produto que você estiver trabalhando, vale a pena fazer o encaixe automático, porque você não perde muito tempo para ficar ali mexendo molde por molde, encaixando. Enquanto isso, você pode estar fazendo modelagem ou pode estar fazendo outra coisa, né? Eu, particularmente, trabalho muito com encaixe automático nas empresas que eu presto serviço ou nas empresas que eu já trabalhei como modelista. Eu mesma fazia os encaixes e trabalhava muito com encaixe automático e não acho que seja uma perda de tempo, de economia. A diferença de economia para o encaixe manual, para o automático, ela é muito pequena, então na maioria das vezes o encaixe automático ainda encaixava melhor do que o encaixe manual, só que dificultava um pouquinho o trabalho do cortador, né? Por exemplo, aqui eu tenho meus revés na metade ali num buraco que ficou entre as minhas saias, então para ir com a máquina de corte ali nesse meio, às vezes fica um pouco mais complexo do que se eu deixasse todos os revés por último, como eu tinha feito aqui, ó, no meu encaixe manual anterior. Só que aqui eu tava gastando 55, aqui eu já tô gastando 53 por saia, tá? Lembrando que é por saia. Se eu fosse cortar 500 saias aqui, eu ia ter uma economia realmente muito grande. Então, se a gente analisar, não, de 55 para 53 tá economizando só 2 centímetros, é muito pouco, mas isso é por peça, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Bom, aqui eu tenho um aproveitamento de 89% do meu tecido, ou seja,
pouquíssima coisa tá indo fora, 10% só, que são esses espaços que estão em branco, ó, é o que tá indo fora. Fora isso, né, eu tô aproveitando 89% aqui, quase 90% de todo o meu tecido, esse é um bom aproveitamento. Aqui é o comprimento do meu encaixe, eu tenho 3,71 metros, né, 371 centímetros, então se eu tiver uma mesa de 5 metros, eu consigo fazer esse encaixe nesse tamanho. Aqui o rendimento é o que ele vai me dar, que eu tô gastando por peça, então por saia eu tô gastando 53 centímetros. O rendimento, que é o peso aqui, se eu tivesse colocado a informação de rendimento e gramatura do meu tecido lá no início, se fosse um tecido de malha, aqui ele apareceria quantas gramas eu gasto por saia, mas como aqui a gente está trabalhando com tecido plano, então eu vou trabalhar com 53 centímetros. Agora, com o nosso encaixe finalizado, a gente consegue perceber que aqueles 53 centímetros já se transformaram em 52,87, numa área total de 4,89 metro quadrado. Num perímetro, o perímetro aqui é a medida de todos os contornos, de todos os moldes, então é uma medida que a gente normalmente não utiliza. Mas é muito importante aqui a medida de comprimento e de largura, conferir se a largura do nosso tecido aproveitável realmente está de acordo com o que a gente colocou no encaixe. O comprimento 3,70, se ele está de acordo com o comprimento da mesa que nós temos. Nosso aproveitamento, quantos por cento de tecido foi aproveitado nesse risco. E quantos moldes foram encaixados no total da nossa grade. Então, aqui nos lados a gente tinha vários moldes, né? Costas, frente, revel das costas e da frente. Então, num total de 42 moldes ao todo. Cada cor aqui simboliza um tamanho. Então, por exemplo, o tamanho azul, quando eu clico em cima de qualquer moldezinho, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Então, nessa janelinha, por exemplo, tudo que for verde é 36 e esse molde aqui mais específico é o molde da frente, ó. Quando eu venho pra cá, 36 também, porque é verde, e eu tô mostrando o molde das costas que eu corto 2 vezes. O outro molde das costas, 36, tá aqui, ó. Então, agora a gente consegue, vou diminuir o zoom aqui pra gente ver, a saia 36 é a saia verde, eu tô riscando apenas uma, então uma frente, 2 costas. Já a saia 38, que é essa lilás, que foi a que eu troquei de cor, eu tô riscando 2, ó, uma frente aqui, outra frente aqui, 2 costas aqui, 2 costas aqui. Saia 40, eu vou ter a amarela, uma frente aqui, 2 frentes aqui, 4 costas, que eu vou ter 2 saias 40 também. A 42, que é a rosa, uma, e a 44, que é a azul, também uma. Da mesma forma aconteceu com o revel. Aqui eu encaixei sem deixar nenhuma margem, ó. Quando a gente dá zoom, os moldes encostam um no outro. Se o meu cortador, por exemplo, tem alguma dificuldade, eu posso acrescentar margens de segurança ao redor desses meus moldes. Então, eu vou clicar aqui na paleta moldes, margem de segurança, vai aparecer essa janelinha aqui. Quando eu clico aqui distância entre moldes, eu posso colocar o valor de 1 centímetro e aplicar, ou seja, o que vai acontecer? Vai aumentar meio centímetro para cada lado do molde, o intervalo de 1 centímetro entre os nossos 2 moldes. Só que como eu fiz isso depois de encaixado, ele saiu da minha margem. Então, eu preciso ir lá no encaixe e encaixar novamente. Então, eu já tenho agora os meus moldes começando a ser encaixados novamente, já com uma margem de segurança ali de 1 centímetro, que ela fica assim, como se fosse um negrito aqui ao redor de cada um dos meus moldes. Ó, observem que ele começou no 55, de novo, então já não tenho mais 52,87, agora eu tenho 55 centímetros por pacote, por tamanho, e eu vou deixar o tempo aqui de 5 minutos até eu ter um valor aproximado com mais economia, ó. Ou então, se para mim 55 já está suficiente, no aproveitamento de 86%, eu cancelo o meu encaixe e ele vai aparecer esse valor aqui, ó. Margem posicionada fora do limite, ou seja, tem algum molde aqui que está posicionado fora do limite. Mas como está no canto, eu não vou ter problema ali com essa margenzinha, tá? O que importa aqui, ó, é que entre os meus moldes eu tenho meio centímetro de segurança, ó, para cada molde. Uma outra função importante aqui que a gente
precisa analisar é, por exemplo, vamos começar pela paleta Início, Visão dos moldes. Quando eu clico aqui, ó, eu preciso estar com a maioria dessas janelinhas marcadas, se não todas, ó, porque todas essas informações são informações que vão sair na minha plotagem, ó, código do pacote, nome do produto, nome dos moldes. Então, quando eu dou OK, todas as informações elas vão estar aqui, ó, o nome do meu molde, ó, o pique para zíper, nome do meu molde, quantas vezes corta, tamanho, posição do fio, os piques, pique interno. Então, todas as informações elas aparecem para a gente habilitar aqui na janelinha Visão dos moldes. O molde normal preenchido, ele fica como ele tá. O molde contorno, ele fica só assim, ó. Porém, todos eles, mesmo se eles estiverem em contorno ou em preenchido, eles não vão sair coloridos. Aqui é só para facilitar a nossa visualização no encaixe. Quando ele sair impresso, na plotter, ele vai sair assim, ó, só o contorno mesmo, só um traço bem fininho. E aqui nessa opção de rachura, ele aparece com essas linhazinhas todas na diagonal, mas eu não gosto muito de trabalhar assim, acabei acostumando a trabalhar com molde em cores preenchido, que eu acho que é mais interessante. Depois aqui a gente tem pacotes, se eu clico duas vezes aqui só uma vez se eu clico no pacote, eu já consigo, quando eu passo a mão em cima do meu molde, ó, ele já me identifica quais são, onde estão os outros moldes do pacote. Aí eu volto aqui ou dou um ESC, ele já sai e volta ao normal. Relacionamento de pique é quando eu tenho um molde que eu preciso que ele fique exatamente na mesma direção quando eu vou cortar tecido com xadrez, por exemplo, que eu tenho que encontrar os xadrezes, encontrar as listras, então eu trabalho com esse relacionamento de pique, mas para isso eu preciso relacionar esse pique primeiro lá na modelagem, que não é o nosso caso aqui agora. Sobreposto, ele verifica se o meu encaixe tem algum molde sobreposto. Aqui ele me disse 0, então nenhum molde está sobreposto. Todos eles estão lado a lado encaixando perfeitamente. Dobrado, ele me mostra quantos moldes estão dobrados, mas aqui eu estou trabalhando com o molde todos abertos. Dobrado fora da dobra, ele me mostra também que eu não tenho nenhum molde. E fora do encaixe, eu também não tenho nenhum molde. Quando eu clico aqui em propriedades, vai aparecer aquela janelinha lá do início, se caso eu quiser configurar, mudar alguma grade, ou também posso vir clicar com direito em propriedade, vai abrir também a mesma janelinha se eu quiser fazer alguma alteração. Informações, se eu quiser salvar esse meu encaixe com informação do meu cliente, com a descrição, com palavra-chave, mas também não é muito utilizado. Localizar encaixe, sendo que, por exemplo, eu posso ter salvo um arquivo e eu não sei onde é que esse arquivo foi parar, eu digito o nome dele, clico em localizar agora e eu também vou encontrar esse arquivo onde eu salvei. Para isso é muito importante sempre lembrar onde salvar os nossos arquivos, tá? Status, aqui ele vai me aparecer. O tamanho, né, 36, 38 até o 44, quantas vezes que foi cortado, quantos moldes de cada tamanho foi riscado aqui nesse encaixe, o rendimento por pacote, depois os moldes, 1 de 1, 2 de 2, se todos eles forem encaixados, nomenclaturas de cada moldezinho aqui, e as informações do corte, perímetro, comprimento, total de piques. Não é muito utilizada essa informação de status, porque ela está nessa barrinha aqui também, mas se caso você precisar verificar alguma informação que não apareceu na barrinha, você clica aqui nessa ferramenta status. Ferramenta inserir texto, eu vou clicar nela aqui, já vai aparecer esse cursor e eu vou clicar em qualquer área do meu molde e eu posso digitar encaixe da saia básica e eu posso colocar aqui quantas vezes de tecido eu vou colocar. 5 folhas, por exemplo. 5 folhas de tecido, quando eu risquei uma saia, eu vou ter 5 saias. Quando eu risquei 2 saias, eu vou ter 10 saias. Então, se essa for a quantidade de tecido desejada para o meu risco, eu coloco aqui. Edito tamanho, ângulo, onde eu quero alinhar e dou OK. O meu texto apareceu aqui. Ah, mas ficou muito pequeno. Então, eu clico em editar, clico nele, clico em editar e aumento aqui o tamanho do meu texto. Ah, mas sobrepôs ali. Então, eu clico de novo em editar
e eu dou mais um Enter aqui, ó, já ficou mais espaçado. Então, eu posso colocar aqui por cima mesmo do molde, ou posso até diminuir. Ó, cliquei aqui, mas eu quero diminuir. Então, vou botar aqui 2. E vou encaixar ele aqui nesse espacinho, simplesmente para escrever alguma informação aqui que o meu cortador precise, eu posso escrever. Medir distância. Se eu precisar medir, por exemplo, quanto que tá sobrando esse espaço em branco aqui, ó. Então, eu dou um zoom, coloco a minha reguinha aqui, diminuo o zoom, trago para cá, dou um zoom, ó. Então, já aparece a minha medida aqui embaixo, ó, vai aparecer a medida que eu tenho, 61 centímetros desse ponto até esse ponto. Então, se eu precisar medir alguma distância, eu vou estar utilizando essa janelinha aqui.